Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário. Graci, você chama de Gra, né? Todo mundo fala Gra Pellegrini? Como é que é isso? Isso, Como é então, que é a vamos lá. chamada? Primeira incógnita aí, né? O meu nome é Graciela, com T. Graci. Mas Sim. aí, lá na adolescência, né, eu tive uma crise existencial, enfim, porque tinha uma guria que estudava comigo que também era Graciela e eu não gostava muito dela, enfim, aí eu falei, não, é Graziella meu nome. Aí fui por muito tempo Grazi, enfim. Aí todo mundo perguntava, é Grazi, enfim. Falei, bom, vamos encurtar a coisa, é Gra. E ficou e hoje em dia eu acho até estranho alguém me chamar de Graciela ou de Grazi, né? Então é Gra pra todo mundo. Doutora Gra, para começar, pós-doutora, né? Bem-vinda, muito obrigado por participar do nosso projeto Educadores, onde a gente conversa com pessoas que fazem a diferença na vida dos alunos. Tem uma frase sua que me chamou a atenção, que ela é muito parecida com algo que eu gosto de dizer, é o seguinte, eu gosto de tratar as pessoas como gostaria de ser tratado. E você disse que quer ser a professora que gostaria de ter tido, ou dou as aulas que Isso, gostaria de ter tido quando estudante. É isso isso mesmo? aí. Isso aí. Então vamos lá. Primeiramente, eu fiquei muito honrada com o convite, fiquei muito feliz mesmo, porque eu acho que esse reconhecimento, né, esse teu projeto, é um reconhecimento para os professores que querem fazer a diferença, né? E sim, eu, né, quando eu estava na faculdade, no colégio mesmo, tinha aqueles professores que eu gostava, que eu idolatrava, e tinha aqueles professores que eu não, né, falava, meu Deus, o que esse ser está fazendo aí? E eu costumo brincar que eu gostaria de ter tido aulas que são como as que eu ministro, né? Por quê? Porque eu gosto de levar aquele conteúdo que realmente vai fazer diferença na vida da pessoa. Ok, por mais que tem coisas que nós sabemos que talvez não é tão útil assim no dia a dia, mas tão importante, mas eu gosto sempre de levar, de transformar esse conteúdo, que é importante, mas talvez o próprio aluno não consiga visualizar a aplicabilidade, eu gosto de transformar isso na prática, no dia a dia dele. Então, é uma frase que eu uso muito, eu dou a aula que eu gostaria de ter tido, eu passo para o aluno aquilo que eu gostaria que tivesse me falado lá atrás. Né? Eu acho que esse é o lema, que tudo que a gente faz pensando nisso, né, é, é melhor, é gratificante. E às vezes, né, tem dias e dias, né, professores também têm problemas pessoais, também às vezes estão um pouquinho mais para baixo, e às vezes eu saio da sala e eu falo assim, cara, hoje minha aula não foi aquilo que eu. Não é a aula que eu gostaria de ter tido. E isso me deixa, né, frustrada e querendo sempre melhorar. Então, a aula boa é aquela aula que eu saio e falo assim, cara, eu queria ter tido essa aula. Esse é meu lema como prof, né? Que já faz aí 16 anos de IFSC, mais 2 anos que eu trabalhei no estado lá no Paraná para curso técnico. Então, 18 anos de prof. Eu falo, né? Eu comecei trabalho infantil, gente. Não é que eu tô velha. 12 anos por aí. Nossa, eu comecei, era praticamente uma criança, Eu vi. né? Trabalho infantil. Trabalho infantil. Doutora Trabalho Gra, infantil. olha, fantástica a tua fala inicial e realmente é isso. Eu acho que o projeto também é uma oportunidade de a gente homenagear professores incríveis que a gente teve ao longo da vida, né? Porque tem professores que fazem realmente a diferença e são lembrados 20, 30 anos depois. E já vou aproveitar para te oportunizar, agradecer e lembrar o nome de um ou dois ou três, quantos você quiser, professores que, não, essas pessoas, elas transformaram meu caminho, mudaram meu caminho. Por favor. Vamos lá, então. Tem alguns, né, foram excelentes, foram professores maravilhosos, com certeza eu vou deixar de fora, tá? Porque são muitos, mas assim, a minha primeira professora da primeira série, professora Maria Damiana, ela era carioca, eu achava ela incrível, o máximo, uma prof que marcou muito a minha vida, tá? E na faculdade eu tive um professor que, inclusive, acompanha o conteúdo dele hoje em dia, ainda, né? Continuo acompanhando o conteúdo dele. Vejo que ele me segue nas redes sociais, sempre que ele curte, comenta alguma coisa, eu fico bem feliz, que é o professor Renato Pompeu. Ele era um professor na minha primeira faculdade, né, que foi de mecânica, ele foi um professor que eu admirava muito. Por quê? Porque além de professor, ele mexia muito, ele gostava muito, gosta até hoje, né, dessa parte de automobilismo, enfim. E eu era, né, uma adolescente apaixonada por carros e tal, e ele foi um professor que me inspirou bastante, que eu pensava assim, nossa, quando eu quero ser igual a ele. Então, o professor Renato Pompeu foi um professor, ele deu a disciplina de segurança do trabalho. Não tinha muito a ver, né, com
o que eu admiro ele hoje, claro, as aulas dele eram aulas excelentes, mas eu admiro ele muito também por essa parte de automobilismo, né, que ele continua mexendo com isso, mas foi um professor que me inspirou bastante. Durante a faculdade marcou bastante. Perfeito, realmente, algumas pessoas, né, eu brinco assim, o que que a gente faz hoje para ser lembrado daqui a 30 anos, né? A gente realmente dá só o conteúdo, ou a gente se aproxima, se interessa realmente pelos estudantes a ponto de que eles sintam que a gente é importante na vida deles. E você falou desse acompanhamento, do orgulho do professor estar curtindo as postagens, né? Alguns professores, a gente perde o contato. Essa semana mesmo eu tive a oportunidade, por meio de um amigo em comum, reencontrar um professor que eu não vejo há mais de 20 anos, ou reencontrar pelo menos no mundo do WhatsApp, né? Marcamos aí de trocar informações, que é o Dr. Rogério Ferreira, ali da UFSC, da Federal, da Engenharia Mecânica, que era o melhor professor da graduação que eu tive, foi o melhor professor da graduação. E eu nunca mais encontrei, e eu gostaria de dar para ele de presente o meu livro, porque ele é uma das pessoas que me fizeram ter essa capacidade e me inspiraram também para ser melhor a cada dia, porque ele era muito exigente, né? E ele era mais do que a matéria, né? Ele dava conteúdos, mas também orientava a gente também na carreira, né, Gra? Então, isso é algo assim que a gente não pode perder de vista, homenagear bons professores, até porque hoje pouca gente quer ser professor, né? E aí eu te pergunto, eu vi um pouco ali o teu currículo ali e tal, eu vi que você começou muito cedo na docência, mas o que te instigou a ser professora? Porque talvez menos de 2% dos jovens brasileiros querem ser professores, o que é um problema para o país, né? Com certeza. Vamos lá, então, né? Eu meio que caí na docência. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez tenha que ser cortado até, né? Mas quando eu estava na faculdade, eu olhava para aqueles meus professores que não trabalhavam. O professor tem muito disso, né? Professora, você não trabalha, você só dá aula, né? A gente escuta às vezes isso dos alunos, né? Então, durante a faculdade, tinha alguns professores que eu olhava e falava assim, meu Deus, o cara é engenheiro mecânico, não sei o que, e tá só dando aula. Ah, eu não, eu quero ser, nossa, quero desenhar o novo Audi, né? Enfim, eu olhava e falava, gente, mas eu não quero ser professora, porque eu não quero, porque eu não quero. Quando eu terminei a faculdade, e daí, né, entra um pouquinho de. Acho que não é muito o lado da nossa conversa, mas eu vou relatar alguns fatos aqui. Eu era uma das poucas mulheres que fazia a faculdade nessa área na época, né? Era eu e mais uma guria, enfim. E a maioria eram homens, né? Porque por ser um curso predominantemente com público masculino. Então eu terminei a faculdade, eu estava terminando a faculdade e eu precisava, né, começar o estágio da faculdade. E aí, na época eu morava lá no Paraná e tal, e eu queria fazer em uma montadora de ônibus que tem lá. E apareceu uma vaga lá de estágio nessa montadora de ônibus. Nossa, me empolguei, falei, meu Deus, é a minha chance, né? E quando eu me candidatei para a vaga, fui fazer a entrevista, estava tudo certo, começa na segunda-feira e tal. Aí eles viram que o candidato era uma candidata. E daí, simplesmente, depois que estava tudo certo, não, olha, a gente vai cancelar a vaga, não sei o quê, vai abrir outra. Enfim, deram uma enrolada ali e mandaram eu aguardar. Uma semana depois, a mesma vaga estava lá no mural da faculdade, que naquela época não era, né, não tinha internet, assim como a gente tem hoje. Essa vaga estava no mural da faculdade, requisitos sexo masculino. Eu confesso que aquilo foi uma coisa assim que me deixou muito, muito para baixo. E assim, eu pensei, meu Deus, eu nunca vou conseguir entrar na indústria. Porque se a indústria tem esse preconceito, o que eu vou fazer? Né? E daí surgiu a oportunidade, né? Eu terminei a faculdade, fiz estágio numa outra empresa depois, terminei a faculdade e surgiu a oportunidade de vagas para professores no estado do Paraná para curso técnico. E me candidatei e eu vi que não teve aquele preconceito. Falei, olha, acho que docência é uma coisa legal, porque não existe o preconceito. E por parte dos alunos, por parte dos colegas e tal, eu nunca senti preconceito nenhum, né? E aí comecei a estudar para concurso, porque daí saiu na época do Cefet, como eu sou antiga, né? Entrei na época do Cefet, surgiu o concurso aqui do Cefet, aqui em Chapecó. Aí eu falei, bom, vou estudar porque ali eu sei que, indiferente de eu ser homem ou ser mulher, vai dar boa, né? Se eu estudar, eu vou conseguir e vou passar. Aí estudei, passei no concurso, e daí meio que
caí naquilo, né? Falei, bom, já que eu entrei, vou ser prof, vou ser, né? Vou cada vez melhorar mais as minhas aulas, vou tentar dar a aula que eu gostaria de ter tido, enfim. Aí comecei a fazer mestrado. Aí naquela época, né, adolescente, jovem que era, queria ser reitora. Por quê? Porque tínhamos a professora Consuelo na época e eu me inspirava muito nela. Eu achava ela muito chique. Meu Deus, olha uma mulher reitora, uau! Né? Aí comecei a fazer administração pública também. Por quê? Porque eu queria ser reitora. Não bastava ser prof. E aí fiz mestrado, fiz doutorado, enfim, fui dando sequência na minha carreira de docente e tal. Acabei tendo outros planos, né, mudando a minha ideia aí de querer ser reitora, mas sim, eu entrei no IFSC e, por inspiração da professora Consuelo, eu queria ser reitora. E daí fui, né, e fui para docência, e hoje em dia eu gosto muito, acho que a melhor parte da docência é quando um aluno vem e fala que, eu me inspiro em você, aquilo que você passou foi que fez a diferença. Então, isso tudo é muito gratificante, né? A gente ensinar, a gente passar aquilo que a gente sabe, que a gente aprendeu ao longo da vida. E, enfim, hoje em dia eu gosto muito de dar aula, né? Acho que as aulas, principalmente, né? Nessas disciplinas que eu fui tendo mais afinidade e tal, eu sou muito apaixonada por isso, por passar esse conhecimento, por passar essa vivência para os meus alunos, né? Mas confesso que lá no início eu não queria dar aula. Eu meio que caí para dar aula e daí fui pegando gosto pela coisa. Mas lá atrás, quando eu era adolescente, né? Quando eu estava na faculdade, falo adolescente, porque sim, a gente entra na faculdade muito jovem, né? Eu não queria, mas depois fui pegando gosto. Sabe que eu estava no dia que você falou isso e eu estava em dúvida se era você mesmo que eu ia entrevistar. Que eu lembro o dia que você falou isso na reunião com a professora Consuelo, quando se apresentou. E isso é incrível. E me chamou a atenção, porque realmente eram poucas reitoras na época. A professora Consuelo era uma das poucas, 4, 5 reitoras do universo de 41. Né? Então, ela era diferenciada, foi também aí presidenta do CONIF, lá, que é o conselho de todos os reitores, né? Foi a primeira, e realmente deixou um legado incrível aí para todos nós, né? Porque ela tinha esse carisma todo e essa capacidade de delegação que era incrível, né? Porque ela sempre me dizia assim: você é responsável pelas ações da tua equipe. Não venha me dar desculpa. Resolva com a tua equipe. E mais ainda, não pode querer que as pessoas sejam do jeito que a gente quer, porque também não somos do jeito que elas querem, né? Ela tinha várias práticas que ela ensinava para a gente, e outra que ela me dizia: se não está feliz, tem que ir embora, porque tem que estar feliz para trabalhar. Esse trabalho na educação, de pró-reitor, exige que a gente esteja bem, para a gente poder motivar outras pessoas. Então, aqui fica minha homenagem também à grande professora, a doutora Consuelo, que eu já entrevistei algumas vezes e vai participar também do Projeto Educadores, porque ela é uma das maiores educadoras da nossa instituição e aí, inspirando outras pessoas a seguirem o caminho. Isso é muito bom, tá? Eu vou voltar um pouquinho agora para docência, né? Eu vi que você fez tecnólogo, né? Em mecânica, não é isso? Isso, minha primeira graduação foi de mecânica. Sim. Tecnologia eletromecânica. Né? Mas mais a parte mecânica. Se eu entendi bem, foi lá na UTF-PR, é isso? Isso, eu entrei como C7, na época era C7, e daí eu fui a primeira turma que formou com mudança de nome, como UTF-PR. Então, eu já vou entregar que ela é depois de 2005, porque eu sei que a UTF-PR foi criada por um projeto, por uma lei em 2005, né? Isso, eu entrei em 2003, 2004, por aí. Exatamente. E daí depois, quando virou UTF, eu fui da primeira turma. Nós temos hoje um campus do Instituto Federal do Paraná em Cascavel. Eu fui visitar, inclusive, né? Estive lá em 2022 no Rede Tech Sul, no encontro, muito bonito o campo, por sinal. Eu já conhecia Cascavel, uma grande cidade, né? De onde você vem, né? E aí vamos comentar um pouquinho sobre a questão da tua trajetória, porque olha só, você chegou a fazer tecnólogo, depois fez, parece que você estudou lá no Rio Grande do Sul, e aproveitamos a oportunidade, né, de aqui nos solidarizar com todos os nossos colegas do Rio Grande do Sul, amigos que temos lá. Minha esposa é de São Gabriel, né? Você estudou lá também, e tem tanta gente afetada, e por um evento climático
que eu vou dizer assim, extraordinário, né? Já aconteceu um parecido em 41, tivemos 80 anos por uma preparação e parece que a gente não aprendeu. Aí isso vai ser objeto da nossa conversa daqui a pouco, quando falamos em planejamento e prevenção, né? Porque, queira ou não, tem tudo a ver com o que você faz, né? Nesse trabalho. Como é que foi fazer uma carreira tão assim eclética? Você tem mestrado, doutorado e é formada também em Direito e Administração, é isso mesmo? Exatamente. Então, vamos lá, né? Quando tudo começou. Eu sempre gostei muito de estudar. E isso, desde pequenininha, eu gostava de estudar, eu gostava de canetas. Então, nossa, tudo que tinha caneta, lápis, caderno, eu estava sempre com um caderno, uma caneta, um lápis na mão. E aí vem outra coisa, né? Como a gente vai lembrando. Quando eu era pequena, devia ter o quê? Uns 10 anos por aí. Tinha uma amiga da minha mãe que ela fazia doutorado na UFSC, inclusive, lá de Cascavel. E eu lembro que foi a primeira pessoa que eu ouvi que, né, imagina, há 28 anos atrás, mais ou menos, ou até mais, né, uns 30 anos atrás, que fazia doutorado e ela tinha uma bolsa. E daí eu lembro, né, que a minha mãe falou assim, nossa, ela ganha pago só para estudar. Eu falei, meu Deus, isso é muito chique, já pensou ganhar pago só para estudar? E daí eu lembro que eu pedi para minha irmã quando que a gente terminava os estudos. E a minha irmã, 2 anos, 1 ano e meio mais velha do que eu, ela falou assim, o pós-doutorado, quando a pessoa tem pós-doutorado. Eu falei, nossa, mas eu não conheço ninguém que faz pós-doutorado, né? A Angelita faz doutorado e ela ganha pago para estudar. Então, né, aí a minha irmã falou assim, não, mas quem é pós-doutor, a pessoa nem trabalha mais, a pessoa só dá palestras, a hora dessa pessoa, ela vai ganhar muito dinheiro, porque é uma pessoa muito inteligente, porque a pessoa já terminou todos os estudos. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça e falei, nossa, um dia eu quero chegar a isso, porque eu quero só estudar, porque assim, é muito chique só estudar. E os meus pais, tanto meu pai quanto a minha mãe, eles têm até a 5ª série, então eles não tiveram na época deles, né, a oportunidade de estudar, enfim, e eles sempre prezaram muito que a gente estudasse. Sempre estudamos em escola pública, fizemos faculdade pública e tal, mas sempre eles nos cobravam muito que a gente tinha que estudar. Primeiro lugar era o estudo, né? Porque era o que eles falavam, né? A gente não vai conseguir deixar herança para você, mas o que a gente pode deixar é estudo. Então, a gente sempre foi de estudar, né? O pessoal lá em casa é meio, eu e minha irmã também tem 2 faculdades, eu falei, não, pai e a mãe, eles colocaram tanto isso na nossa cabeça que a gente tinha que estudar, estudar, estudar. Mas, enfim, e eu teve uma vez um aluno meu que ele pediu, né, professora, você é formada em quê? E daí eu falei, eu tenho faculdade disso, mestrado daquilo, doutor e tal, e fui falando. Aí ele olhou e ele falou assim, nossa, eu aposto então que o pai e a mãe da professora são sordos também. E eu falei, não, os meus pais, eles não têm estudo e tal, e contei. Ele falou, nossa, e como que eles fizeram, né, para a prof estudar? Eu falei, aí a gente vê, né, os legados que os nossos pais vão deixando. Então, o pai e a mãe sempre, né, colocaram que a gente tinha que estudar para ser alguém na vida. Né? E foi aí que a gente sempre buscou e tal. Então, vamos lá. Eu terminei o colégio, né, o ensino médio, que na época era né, a gente terminava e muitas pessoas paravam por aí, porque terminei os estudos. E daí fiz a minha primeira graduação de tecnologia em eletromecânica, na UTFPR, né, que na época era Cefet. Depois disso, eu comecei economia. Fiz 1 ano e meio de economia na UniOeste, justamente porque teve esse episódio aí daquele preconceito. Eu falei, gente, eu nunca vou conseguir trabalhar na indústria por ser mulher. Aí eu comecei a fiz outro vestibular na Universidade Pública lá de Cascavel também, na UniOeste. Aí passei, e junto com isso, a pessoa gosta de estudar, falei, vou fazer, quero continuar estudando. Aí fui ver pós-graduação, tinha que pagar. Falei, não tinha nenhuma pós-graduação ali que era gratuita, né? Mas o mestrado era. Falei, bom, então vou me inscrever nesse tal de mestrado aí. Não sabia para que servia, juro por Deus que eu não sabia, porque a minha faculdade não nos formou para, né, dar continuidade nos estudos, enfim. Aí passei no mestrado, entrei no mestrado, comecei a fazer o mestrado, aí que eu fui descobrir o que era o tal do mestrado. E concomitante a isso, eu fazia a faculdade de economia à noite. Comecei a dar aula, logo no comecinho do mestrado, eu já passei, né, lá
no processo seletivo para professora substituta lá no Paraná, comecei a dar aula e fui fazendo mestrado. E daí, um ano depois, nem, surgiu o concurso aqui. Quando eu passei no concurso do Instituto Federal, que na época era Cefet, aqui em Chapecó, eu tinha de título só a graduação. Tá? Então, eu fui bem na prova, didática, eu lembro. Mas eu só tinha a graduação, então titulação eu tinha pouca. Aí passei aqui, terminei o mestrado e tal, e daí fui começar, né? Bom, preciso continuar estudando. E daí comecei a olhar doutorado e tal, não tinha, mas a pessoa queria ser reitora, surgiu aqui, nós tínhamos um campo aqui em Chapecó, da UFSC, e daí fiz vestibular e passei para administração pública. Comecei a graduação de administração pública, minha segunda graduação. E concomitante a isso, comecei o doutorado. Surgiu na época um Dinter, aqui no Chapecó, em parceria com a URGS. Então, os professores vinham até aqui para ministrar as aulas e depois toda a orientação, a parte de tese, enfim, nós teríamos que ir para Porto Alegre. E fui fazia administração pública, né, outro bacharelado, e fazia o doutorado junto. Beleza, terminei as duas coisas, quase fiquei louca, mas enfim. Quando eu terminei o doutorado, falei, bom, né, terminei o doutorado, terminei a outra faculdade, falei, gente, preciso de mais alguma coisa, né? Aí, nesse momento, eu já estava procurando um outro concurso público. Falei, gente, eu quero outro concurso, quero outra coisa, né, cansei de dar aula, quero outra coisa. Comecei a fazer direito, a pessoa, né, tudo a ver, assim, comecei a fazer direito e fui gostando do tal do direito. Aí comecei a estudar para concursos, comecei a focar e estava aí passando já na primeira fase para concurso de cartório. Estava gostando da coisa. Comecei a passar nas primeiras fases, enfim. Junto a isso, comecei a fazer o pós-doc, porque eu gosto de fazer 2, 3 coisas junto, né? Comecei a fazer pós-doc e, então, fazia o pós-doc e o direito e continuava como prof do Instituto. Terminei o pós-doc, terminei o direito, vi que não era outro concurso que eu queria, que não era, né, outra coisa. Fiz a OAB, passei na OAB, aí a minha mãe, não, porque agora você tem que tirar a carteirinha, né? Fiz a OAB, passei na OAB, falei, tá aqui minha carteirinha, sou advogada, mas nunca atuei. Por quê, né? Por, enfim, outros gostos e tal. E daí, depois disso, eu falei, bom, né, vamos lá, o que falta? Aí eu comecei, né, a entender também que eu não precisava de tantos diplomas assim, e comecei a estudar mais coisas que eu gosto mesmo. E daí essa área de inovação, de tecnologia, aí fiz uma certificação em futurismo, que é uma coisa que eu gosto muito, mas algumas pessoas falam, meu Deus, mas estudar um pouco de cada coisa e tal, mas eu acho que tudo se complementa. Quando a gente para fazer uma análise, você vê que, poxa, tem coisas lá do direito que eu posso usar na administração, que eu posso usar durante as minhas aulas. Então, tudo isso se complementa. E daí, futurismo, né, que foi a última certificação aí que eu fiz, me apaixonei. E eu acredito que todas essas áreas diferentes aí, a gente consegue ter uma conversação boa pensando, né, num projeto de futuro e tal. Gra, é incrível a sua trajetória tão jovem, né? Eu me admirei realmente com a quantidade, né, realmente de assuntos diversos que você fez. Parabéns pela trajetória aí, família simples, igual a minha também. Eu acho que essa questão do valor do estudo, né? Porque a gente, como professor, aí eu imagino que eu vou te fazer uma pergunta para finalizar esse bloco de docência, né? Porque eu quero realmente explorar um pouquinho dessa inovação que você traz aí, que é o estudo do futurismo, que é uma coisa bastante séria e que as pessoas às vezes não entendem, né? Então, eu vou trazer só a última pergunta. Você tem um canal no YouTube com quase 1.000 inscritos, você tem vídeos e você divulga, usa muita tecnologia. O que você faz diferente para encantar seus alunos? Eu vi que você foi bem aí na prova, né, do concurso público, lá quando a gente criou ali o campus Chapecó, e creio que tem a ver um pouco com a tua postura, né, com o teu alto astral, com a tua energia positiva, a tua vibração, mas o que você mais faz, além de tecnologia, para encantar teus estudantes hoje como docente? Vamos lá. É muito daquilo, né? Eu dou a aula que eu gostaria de ter tido. Por exemplo, hoje as disciplinas que eu ministro no Instituto. Eu trabalho empreendedorismo, eu trabalho administração para engenharia, eu trabalho economia para engenharia
E o que eu levo? A prática. O que eles precisam? Por exemplo, a gente tem 40 horas num semestre, num curso todo, né, do curso da engenharia, destinado à economia. Eu vou lá, eu dou uma pincelada, falo o básico, né, do que é economia, para eles tentar entender e tal. Mas aí eu chego para eles, gente, a gente vai baixar um aplicativo de uma corretora, né, de uma, enfim, não vou citar nomes, mas enfim, de uma corretora, e a gente vai investir. Nós vamos investir, sei lá, 10 reais que você pode investir, vai investir 10 reais. Ah, eu tenho mais, eu quero investir 100. Ok. E daí a gente começa a brincar com isso. E daí é engraçado, né, que, por exemplo, nessas aulas, os alunos chegam, professor, eu perdi 12 centavos. Meu Deus, gente, não, vamos lá, o que a gente tem que escolher melhor as empresas que nós vamos investir e tal, e tal. E daí, professor, eu ganhei 25 centavos. Enfim, e fica aquela coisa legal. Por quê? Porque eu gostaria que um professor meu tivesse me ensinado a investir lá atrás. Claro, hoje em dia divulgou muito, enfim. Então, eu poderia pegar essa aula de economia e dar totalmente aquela coisa de teoria. A gente fala da teoria, mas a gente vai para a prática. Ah, a gente vai investir em Bitcoin, em criptomoeda, sei lá qual. Vamos lá, escolham. O que a gente tem que fazer para escolher uma criptomoeda? Aí a gente vê lá o que faz. E daí eles investem, eles vão para a prática, eles vão fazendo. E aí eles ganham, perdem. Aí até alguns, meu Deus do céu, agora eu fico o dia inteiro só olhando quantos centavos eu ganhei. Porque eles investem um pouquinho, né? Para brincar e tal, para fazer. Aula de empreendedorismo. A gente fala o básico e eles têm que montar uma empresa. Eles têm que montar uma startup, alguma coisa. Eles têm que colocar isso para rodar, eles têm que abrir página, eles têm que abrir Instagram, eles têm que abrir tudo dessa empresa como se fosse realmente uma empresa. Então, a gente faz a parte teórica, mas a gente vai para a prática. E isso tudo, né, é interessante por quê? Porque eles conseguem perceber que essas disciplinas, que alguns deles chegam assim, já, nossa, eu estou fazendo engenharia, mas eu vou ter que ter aula de administração. Aí eu falo, gente, a aula de administração, a disciplina é a mais importante. Por quê? Porque tem estudo que mostra que 60% dos formados em engenharia com 5 anos de formado, eles estão em cargos de gestão. Eu falo, então, é a disciplina mais importante. Poxa, na gestão, aí a gente dá atividades... Agora vocês vão ter que liderar uma equipe aí para fazer tal coisa. Aí eles começam, eles vão vendo as dificuldades na prática. Então, esse tipo de aula seria a aula que eu gostaria de ter tido. E não simplesmente aquela aula que o professor chega, passa um monte de slide, descarrega um monte de conteúdo e coisas assim, que talvez esteja fora da realidade deles. Então, por mais que está fora, vamos tentar trazer para a realidade deles. Vamos tentar, poxa, está fora da cogitação, são estudantes, não tem grana, né? Mas está fora da cogitação de fazer investimento. A gente vai investir 10 reais, a gente vai colocar aí 5 reais que seja para investir. Então, são coisas assim, são coisas simples, mas o tipo de aula que eu gostaria que alguém tivesse me ensinado dessa forma. É basicamente isso que eu faço. Perfeito. Aí, realmente, para finalizar mesmo a parte de docência, é a seguinte: você é muito jovem, mas se você pudesse voltar ali, vamos dizer ali, 15, 16 anos no tempo, o que você faria diferente nas suas aulas? Se você tivesse o conhecimento que você tem hoje como docente. Eu teria ido para a internet antes. Com certeza. Por quê? Porque eu acho que no IFSC eu atinjo uma quantidade de pessoas. Na internet eu consigo atingir muito mais. Então eu acho que eu teria ido para a internet antes. Claro, hoje em dia, mas eu estou todos os dias eu me cobro que eu estou fazendo pouco na internet. Mas todos os dias eu tento melhorar e colocar mais coisas e falar mais e tal. Então, acho que se eu tivesse, né, uma das coisas, lá atrás eu teria começado bem antes na internet. Para atingir um número maior de pessoas. Excelente. Você quer mudar a vida das pessoas, né? Sim, acho que fazer a diferença na vida delas, né? Que as pessoas olhem e falem assim, cara, eu estou fazendo isso hoje porque aquela pessoa lá me falou para fazer. Aquela pessoa lá me deu um caminho, uma rota de como que eu poderia fazer tal coisa. E claro, a gente, né, fala, algumas pessoas vão pegar algumas coisas, outras não. Mas quanto maior o número de pessoas, maior a chance, né, a gente tem de acertar o alvo aí em algumas pessoas. E impactar vidas é interessante, né? Fazer a diferença e tal é muito bacana. Perfeito. Eu vejo claramente ali esse teu entusiasmo nos teus vídeos. Eu tenho
3 canais também, eu venho também desde 2015, 14, tentando colocar vídeos semanais. Teve um semestre que eu consegui fazer 200 vídeos de curta duração, então quase um por Uau! dia, né? Mas é E é trabalhoso, né? muita disciplina para fazer isso, só que são vídeos curtos, né? Na área de refrigeração, eu vi que tu fez doutorado com a logística, né? Aliás, quero parabenizar, eu baixei a tua tese e ela tem uma parte muito útil para nós, que é a parte de manutenção frigorífica, né? Que é interessantíssimo, que são estudo de defeitos. A gente ensina isso para refrigeração, né? E esse material vai ser útil lá para o pessoal. E realmente, legal, quando a gente, eu acredito que um pouco da tua vontade de estudar tem relação realmente com a tua origem, porque quando você vem de família pobre, como eu também vim, a gente vê na educação como uma forma de mudar de vida, né? E ter uma vida melhor. E o que acontece? Acho que o princípio é o mesmo. Você sabe disso, você viu isso que aconteceu contigo e você diz o seguinte: você quer mostrar para os teus estudantes que é possível também para eles, né? Porque se deu certo contigo, se eles seguirem esse caminho, né, da dedicação, do esforço, né, também terão uma vida melhor, porque a educação é o que nos liberta, né, de alguma forma, né? Perfeito. Perfeito. E hoje, né, não é só a educação tradicional. Claro, a gente vem aí de uma leva de educação para aprender, eu tinha que estar em um banco escolar. E hoje em dia, não. Hoje em dia, cara, muitas coisas a gente aprende o quê? Na internet. A gente vai assistir um vídeo, consumindo conteúdos de qualidade, você está aprendendo, às vezes, muito mais do que no banco escolar. Só que, claro, né, conteúdos de qualidade. Não é ficar o dia inteiro vendo TikTok lá, dancinha, que a gente vai aprender alguma coisa.